O número de mortos do terremoto fortíssimo de sábado no sul da Ásia subiu para 4.000. Os feridos são mais de 7.000. É no Nepal que se concentra a maior parte das vítimas. Muita gente ainda está presa em escombros. E os enviados Clayton Conservani e Ari Júnior mostram os trabalhos de resgate. O som frequente da ambulância sinaliza que toda ajuda é bem-vinda neste momento. Os médicos turcos foram convocados porque são especialistas em tragédias. E mesmo com tanta boa vontade, a situação continua crítica em Katmandu. Aqui é feito atendimento de emergência em Katmandu. Estão faltando médicos, remédios e leitos. As pessoas que chegam, como este menino, acompanhado do pai, têm que aguardar embaixo dessas tendas. O pai conta que o teto da sala desabou em cima do pequeno Mames Tamang, de 11 anos. Alívio e lágrimas, às vezes, estão bem perto. Não falta empenho para conter a tristeza. 48 horas depois do terremoto mais forte, ainda pode existir esperança embaixo dos escombros. As equipes de resgate estão procurando sobreviventes e corpos. Um trabalho difícil e arriscado. Equipes de vários países chegam para ajudar. Espanha, França, Japão, China e Israel mandaram socorristas. Nos escombros de um prédio, uma equipe da Turquia encontrou esse homem com vida. Parece um pedido de socorro. Como muitos outros, este também não foi atendido. São muitas casas e prédios para serem vasculhados. Este comerciante conta que perdeu a loja e uma funcionária que está soterrada. Dos escombros dá para salvar alguma coisa ainda. Esta família está retirando o que sobrou depois do terremoto. Para quem tem tão pouco, qualquer objeto salvo é valioso. Mesmo que para isso seja preciso colocar a vida em risco mais uma vez. No templo hindu de Pasupatinati, os corpos são cremados pelos familiares. Mas o número de mortos aumentou tanto que agora tem até fila de espera para realizar esse ritual de despedida e purificação. Cercadas de fogueiras, as famílias esperam, pacientes e calmas. Uma virtude do povo nepalês, que precisa de muito pouco para voltar a ser feliz. O desespero para sair de Katmandu é grande. As pessoas se aglomeram nos aeroportos e nas rodoviárias da capital nepalesa. E é isso que a gente vai ver na reportagem da Carol Barcelos e do Cláudio Carneiro. Como deixar o pesadelo para trás, mesmo que seja por alguns quilômetros. Os ônibus que partem de Katmandu saem lotados. Alguns vão para cidades vizinhas, que foram menos atingidas pelo terremoto. Olha o desespero das pessoas em sair daqui, em conseguir um espaço. No aeroporto, a chance de voltar para casa provoca tumulto. Indianos disputam espaço no avião enviado pelo governo da Índia para resgatá-los. A gente vê crianças, idosos, essa senhora com muita dificuldade aqui na fila. E o clima é de muito desespero para voltar. Muita gente dorme no aeroporto à espera de voos. Num desses acampamentos improvisados, encontramos duas brasileiras. Eu não sabia o que estava acontecendo, a gente não sabia de nada, a gente demorou a perceber que era um terremoto, a gente não sabia se era um ataque aéreo, os prédios caíam, a fumaça subia. Foi uma coisa horrível. No início era um leve tremor e eu fiquei, é um trem aqui embaixo, porque no Brasil a gente não passa por isso, né? E daqui a pouco começou tudo a cair e a fumaça subia e aí a gente correndo, o que é um avião caindo, até a gente saber que era um terremoto foi um pouco demorado. Desde o terremoto que atingiu o Nepal no sábado às 11h26 da manhã, horário local, já sentimos a terra tremer muitas outras vezes. A mais forte durante uma entrevista na Embaixada Brasileira. Tá tremendo. Tá tremendo. Tá. Olha a porta ali. Voltou. Tremou bem forte. Ai, ai. Calma, calma, calma. Don't worry. Olha aqui, sai daqui pra frente. Ai, meu Deus, tá como ontem.
Hoje reencontramos a embaixadora. Não vou dizer que eu estou assim tranquila, totalmente tranquila, mas enfim, melhorou um pouco, né? Há um alerta para o risco de outros tremores nas próximas 36 horas. Assustado, esse turista diz: pode vir algo maior por aí, preciso ir embora. Nas ruas há filas para conseguir água. O governo do Nepal pediu aos comerciantes que reabram as lojas, principalmente mercados e mercearias. Mas a maioria continua de portas fechadas. Tentar retomar a vida ainda é impossível diante de tanta dor. Este homem conta que não teve dúvidas na hora de optar. Preferiu fechar as portas para cuidar da família. Para Monique e Daniele, faltam algumas horas. Elas já conseguiram voo. Quero dizer pro meu pai e pra minha mãe que eles são as pessoas mais importantes da minha vida e que eu achei que eu ia morrer. Ai, eu amo vocês demais, pai, mãe, eu amo demais. E eu tenho certeza que vocês estão aí orando pela gente, pra gente ir embora seguro. Fica tranquilo, porque a gente não sofreu nenhum arranhão, apesar de todo o transtorno e todo o pavor. A gente tá bem, bem mesmo. Vocês estão voltando para casa, tá? Daqui a pouquinho vocês estão voltando para casa. O Nepal está quase 9 horas na frente do horário de Brasília. São 8 horas e 45 minutos de diferença. Já é praticamente manhã de terça por lá. E a gente vai conversar ao vivo agora com a Carol Barcelos e com o Cleiton Conservani. Vai ser uma conversa assim com umas pausas meio longas, porque eles levam uns 5 segundos mais ou menos para terminar de ouvir a pergunta que a gente vai fazer. Carol, Cleiton, boa noite para vocês, parabéns pelo trabalho até agora. A gente tem informação de que nessa última noite voltou a haver tremor de terra aí onde vocês estão. Como é que foi dessa vez? Boa noite, Bonner. Boa noite a todos no Brasil. A terra ainda treme aqui no Nepal. Nas ruas a gente vê milhares de desabrigados, mas vê também muita gente com medo de voltar para casa, porque as pessoas ainda não sabem o que pode acontecer. À noite, aqui por volta das 9h30 da noite, a gente sentiu mais uma vez um forte tremor. Nós estávamos no hotel, a última noite retrasada, dormimos na recepção, no chão, mas como a situação estava um pouco mais controlada, o hotel permitiu que nós fôssemos para o quarto, para um breve descanso, para um banho. Eu fui dar um cochilo, mal cochilei, fui acordado com a minha cama tremendo e minha reação foi imediata de qualquer um, né? Eu saí correndo do jeito que eu estava, desci, eu estava no primeiro andar, desci uma escada e encontrei a nossa equipe do Planeta Extremo num lugar que não tinha nada para desabar em cima. Foi um momento muito tenso e espero que a partir de agora os tremores comecem a diminuir e as pessoas possam retomar as suas vidas. Olha, a gente testemunhou ontem não só a voz muito abalada do Cleiton, ainda está abalado, mas também um susto enorme que você levou, né, Carol? A pergunta que eu queria fazer agora, quer dizer, vocês estão numa situação muito, muito difícil, a gente está acompanhando e está solidário aqui. O que eu queria saber de vocês é porque ontem o Cleiton mencionou que tinha comprado 100 garrafas de água para vocês e para quem mais precisasse. Como é que é a situação neste momento de carência de mantimentos, a dificuldade para conseguir água, comida aí em Katmandu? Bonner, não há um posicionamento oficial em relação à falta de alimentos, mas é a preocupação que a gente vê nas ruas. Nos abrigos a gente já vê todo mundo dividindo comida e é também o que a gente está vivendo, né? A diversidade de alimentos disponíveis já diminuiu, o que a gente tem normalmente é mais arroz, pão e alguns legumes, mas a principal preocupação aqui mesmo é o racionamento de água. O racionamento de água realmente é um problema. Ontem nós percorrendo as ruas de Katmandu, vimos vários carros-pipas, pessoas fazendo longas filas para conseguir um balde, para conseguir um galão de água e a alegria, né, deles de conseguir esse bem tão precioso, né, para seguir com a vida. Uma característica muito legal do povo nepalês é que eles não ficam se lamentando, eles não ficam se queixando, eles simplesmente aceitam essa situação, esse sofrimento e tentam seguir em frente. Agora, Carol e Cleiton, como é que vocês estão lidando com medo de novos tremores? A gente sabe que existe essa possibilidade até 2 semanas depois do tremor principal, mesmo vocês acostumados com situações limite por causa do programa, né? Planeta Extremo.
Renata, a gente está em estado de alerta aqui no Nepal. A gente realmente está preparado para situações extremas, mas normalmente o que você treina para isso é a sua cabeça e o seu corpo. E aqui eu confesso que o que a gente está precisando ter muito forte é o coração por tudo que a gente está vendo nas ruas e nos hospitais. E eu acho que o coração de ninguém está preparado para o que está acontecendo aqui. É muito triste a situação do povo no Nepal. A equipe do Planeta Extremo está acostumada a ir para lugares que as pessoas dificilmente passariam as férias com a família. Então nós já vimos avalanches, já vi pessoas sendo resgatadas, já passei por situações de risco, de ter que tomar decisões sob pressão, mas acho que nenhum ser humano está preparado para ver tanto sofrimento, tanta dor, tanta tristeza que está acontecendo aqui no Nepal. Lembrando também que nós, eu e Carol, não estamos sozinhos, estão aqui com a gente os produtores executivos Cláudio de Moraes, Marcelo Outeiral, os cinegrafistas Ari Júnior, Lucas Munhoz e Cláudio Carneiro. Produtor executivo Igor Tavares também. Tavares, não esquecer de ninguém. E vamos seguir em frente com a nossa cobertura. Espero que a partir de agora tudo comece a melhorar. A gente continua aqui, a nossa prioridade é levar para vocês no Brasil todas as informações dessa tragédia do Nepal e também para atrair a atenção do mundo, porque o povo daqui precisa de muita ajuda. Olha, vocês mencionaram o Marcelo Outeiral, ele foi um dos editores daquele material maravilhoso que a gente pôde exibir na semana passada aqui sobre os 50 anos do jornalismo da Globo. Um dos capítulos foi editado pelo Outeiral, então logo ele terminou a edição, ele embarcou com vocês. Então, citando aquele trabalho que nós exibimos aqui, que sirva de consolo. Pedro Bial, com a experiência que tem, mencionou naquele programa que é absolutamente impossível esquecer a experiência que vocês estão tendo agora de terremoto. Foi sempre, de tudo que ele viu, a experiência mais marcante de todas. Ele disse isso no programa, então a gente sabe o que vocês estão passando, até pelos relatos de um colega experiente como ele. Muito obrigado para vocês, que tenham um bom dia, bom trabalho. Obrigada, boa noite para vocês no Brasil. Boa noite. O guia Carlos Santalena comanda uma expedição de 24 brasileiros no Nepal. Eles estão num acampamento em Labuche, que fica a 4.900 metros de altitude, perto do campo base do Everest. O Carlos deu um depoimento por telefone. Quando a gente teve o primeiro tremor, a gente saiu correndo para fora do alojamento, foi muito assustador. Ficamos o dia inteiro em alerta, dormindo próximo à porta, com saco de dormir. E hoje a gente foi fazer um reconhecimento no nosso acampamento base. E o nosso acampamento, infelizmente, foi inteiramente deteriorado, né? As barracas voaram com a propulsão causada pela avalanche. A gente ainda está tomando a decisão sobre como prosseguir com a expedição ou não. Ainda estamos assustados, a gente está bem, estamos bem aqui, graças a Deus. E a sensação é que a gente nasceu de novo. Organizações humanitárias do mundo inteiro estão mandando ajuda para o Nepal. Lençol, água, comida, medicamentos. Os mantimentos estão sendo enviados de trem e de helicóptero. O país parou. 9 entre 10 militares nepaleses estão envolvidos nos resgates e na difícil tarefa de organizar o caos. Essa mobilização mundial esbarra em outra dificuldade: como fazer a ajuda chegar num país tão pobre. Hoje mesmo, um avião com mantimentos da Índia não conseguiu pousar no aeroporto de Katmandu. O Unicef fez as contas. 1 milhão de crianças precisam de ajuda imediata no Nepal. A União Europeia já havia liberado 3 milhões de euros para atender às necessidades imediatas. Hoje, a ONU doou 15 milhões de dólares para aliviar os efeitos da crise humanitária. A Cruz Vermelha e o Exército da Salvação estão recebendo doações pela internet. O dinheiro é usado para comprar roupas, tendas, produtos de higiene. Os Estados Unidos prometeram 10 milhões de dólares, além de enviar equipes especializadas em resgate. China, Israel, Canadá, Grã-Bretanha e Alemanha estão entre os países que se mobilizaram para enviar geradores de energia, remédios, tendas, camas de hospitais e kits de sobrevivência. Na Índia, onde morreram 66 pessoas no terremoto, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi doou o salário dele para o Fundo Nacional de Auxílio às Vítimas. Entre as imagens que chegam do mundo, uma das mais impactantes é a feita pelo alpinista alemão Jost Kobusch, um sobrevivente.
Toneladas de neve e pedras desceram o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, depois de mais um tremor a sacudir a região no sábado. Um drone, um avião não tripulado, registrou que ficou de pé em Katmandu depois que a terra tremeu. O que se vê é destruição a perder de vista. O nosso correspondente na Ásia, Márcio Gomes, tem como país base o Japão, que também é sujeito a terremotos com muita frequência. Mas o Japão é um país rico, um país com recursos pode reduzir a extensão de uma tragédia humana como essa que a gente viu no Nepal. Por isso a gente vai agora ao vivo a Tóquio conversar com o Márcio Gomes. Lá já é de dia, por isso bom dia, Márcio. Você tem aí um exemplo para mostrar para a gente dessa experiência, desse conhecimento japonês com relação aos terremotos que eu falei há pouco. Não é isso? Exatamente, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos do Brasil. Talvez não seja apenas uma questão de país rico, mas também de país organizado que pensa em prevenção. O Japão registra por ano cerca de 1000 tremores. Alguns a gente nem percebe, outros a gente sente sim, mas definitivamente é um país que aprendeu com as suas tragédias. E a gente percebe isso na construção de prédios. Os edifícios aqui seguem uma legislação muito rigorosa para determinar tal tamanho, tal intensidade de tremor. E também nos kits de emergência que você citou, que praticamente todos os japoneses possuem. Eles são bem baratos, você encontra em qualquer loja e muito simples. Aqui eu tenho um exemplo disso. Tem comida desidratada, tem banheiro portátil, porque vai faltar água no caso de um terremoto, tem água para beber, tem pilha, porque vai faltar energia, tem também cobertor térmico, caso o terremoto, a tragédia aconteça durante o inverno e você tenha que dormir ao relento. E tudo isso aqui tem um prazo de validade bastante longo. A comida, por exemplo, vai até agosto de 2018. Esse é o kit que eu tenho na minha casa. São 4 pessoas, nós temos 4 kits. Fica tudo num cantinho e a gente torce para não ter que usar, Renata. É verdade. Tudo isso a gente viu aí, cabe numa caixa relativamente pequena. Agora, Márcio, a gente sabe que o Nepal é um país com menos recursos, né? Depende quase que exclusivamente do turismo. E a gente sabe que, nesse caso, o dinheiro faz toda a diferença. A gente vê o exemplo do que aconteceu no Japão com o tsunami, né? No Japão com o tsunami, tem também nas Filipinas em 2013 com o tufão. Num primeiro momento, o atendimento básico é para as vítimas, para os sobreviventes, para enterrar os mortos. Mas logo depois, e talvez já, tem que se começar a pensar na reconstrução do país. E isso é difícil e é caro. Segundo o governo dos Estados Unidos, para reconstruir o Nepal serão necessários 10 bilhões de dólares. Daí para cima, você tem que reformar estradas, cuidar da rede de distribuição de energia, distribuição de água. Esse valor pode ser superior a tudo que o Nepal produz em um ano. E não é só dinheiro, tem também as perdas culturais. Segundo a Unesco, que cuida da parte cultural, uma organização das Nações Unidas para a cultura, as perdas no Nepal foram irreversíveis e bastante extensas. Vários bens do Nepal fazem parte da lista de patrimônio cultural da humanidade. Uma equipe da Unesco já foi para o Nepal para avaliar os danos. Mas já se sabe que o que foi destruído dificilmente vai ser recuperado. Muito obrigada, Márcio Gomes, falando ao vivo para o Jornal Nacional, direto de Tóquio. Daqui a pouco os números novos da dengue em São Paulo.